Boa noite, gente. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Elaine. Maico, boa noite. Gente, eu vou começar a dar os boas noites aqui enquanto tem pouca gente, que aí depois chega um tempo que eu não consigo mais acompanhar quem tá entrando, tá? Mas gratidão por vocês estarem entrando, a Ramayana, minha terapeuta de barras e muito mais. Gratidão, Ramayana. Boa noite. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrando e aí enquanto isso, vocês poderiam começar a a perceber a energia do que é que vocês querem perguntar sobre relacionamento, tá bom? Nossa ideia hoje aqui é assim, eu não fiz um roteiro específico quanto a isso, mas agora eu sigo a energia. Então eu percebo o que vem de cada um de vocês e eu trago aqui, né? Junto a isso, vocês podem colocar o que vocês querem perguntar sobre relacionamento, tá? E aí eu lembro que o nosso tema é relacionamento, verdade, você quer um? Então, quem aí, né, quer um relacionamento ou está em um relacionamento, mas não está interessante, ou está em relacionamento e está muito interessante e pode melhorar ainda mais, por que não, né? E também pessoas que buscam relacionamentos novos, diferentes, ou que estão presos em algum que não conseguem sair de alguma forma, né? Que se percebe que não funciona mais, mas que tá aí preso de uma certa forma nisso, tá? Então vocês podem ir colocando aqui embaixo as perguntinhas. Elaine, olho azul. Elaine, é lente, né? E aí eu de vez em quando eu ponho essas lentes para live, para dar um curso, para trabalhar, né? Então, hoje eu coloquei a lente azul, olha aí, ó. O que mais é possível, né? Como pode melhorar? Iara, o Bruno, o Iliane, a Naldemira. Eu tô vendo o pessoal entrando aqui, né? A Naldemira é minha chefe. Gratidão. É uma chefe e uma parceira muito bacana na minha vida. Gratidão. Gratidão, Elaine. Yasmin, querida. Então eu também vejo aqui na live pessoas que eu gosto muito, eu tenho muito apreço, né? Pessoas que fazem parte do meu dia. Alunos de barras de Axis, né? A Divitai, nosso novo negócio aí também entrou, né? A Divitai, ela é uma bebezinha, mas ela vem com uma pegada de muita energia, né? Com as pedras, cristais, a aromaterapia. Gratidão. Ô Amorim, minha riqueza. Gratidão, Amorim. Gratidão. Vamos falar sobre isso, Amorim, hoje, sobre relacionamento. Tá? Tacília. Tacília. Tacília é a mulher do dinheiro. Cadê, Tacília, o dinheiro? Gratidão, Demi. Gratidão toda minha, querida, por você estar na minha vida. Muita gratidão mesmo. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, vou conversar um pouquinho, falar um pouquinho antes, enquanto o pessoal entra. Enquanto isso, vocês têm um tempinho de ir até o WhatsApp, falar com o seu amigo, com a sua amiga, o vizinho, primo, papagaio, periquito, que a gente começou a live sobre relacionamento. Então eu dou um tempinho aí, vocês chamem a galera para virem pra nossa live aqui, tá bom? Enquanto isso eu vou esperar. Ângela, querida, Isabelle, gratidão, gratidão, a Julie, gratidão, gente. E é isso, vocês têm um tempinho para convidar o pessoal que tá aí, né, que vocês percebam que essa live vai
vai somar de alguma forma para as vidas delas, né? Vai ser muito interessante, eu acho que vai ser energética. Eu percebo que vai clarear muita coisa para muita gente, coisas que a gente imaginava sobre relacionamento, que pode ser que a gente quebre hoje aqui muitos pontos de vista sobre relacionamento, tá? E esse é o meu maior objetivo, é que a gente perceba e se perceba nesse mundo de relacionamentos e a gente quebre muitas crenças limitantes, porque existem crenças que nos prendem de alguma forma, nos limitam de alguma forma, e pontos de vista, né, que fazem com que a gente não crie dentro do nosso relacionamento, ou que a gente não crie um novo relacionamento, um relacionamento que de fato nutra a nossa vida, né? Porque relação não é só sexo, né? A relação não é apenas isso faz parte, mas ela vai para muito além disso, tá? Chame a galerinha aí, vou tomar água bem rapidinho. Socorro, bem que você falou, né, amiga? Chegou, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal que acha aí que tem gente que espera que essa live seja lá na minha outra página no Instagram, avisem lá, por favor, que a live está sendo nessa outra aqui, Emery Daniela _ oficial, tá? Avisem lá, por favor, que o pessoal, que tem gente que fica esperando lá, né? A gente avisa muito, mas ainda tem gente que vai bater na outra página esperando isso, tá? Dá pra esperar um pouquinho. Então, vamos começar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Já pode colocar aqui embaixo a pergunta. Podem perguntar. Podem perguntar se quiser. Deixa eu só baixar isso aqui que eu liguei agora. Já. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu posso começar de alguma forma? Alguém tem alguma questão para começar? Pode colocar. O que é relacionamento? Então vamos lá, né? Pensando em relacionamento, tinha que ser a Isabelle. A Isabelle é gaiata, é minha filha. Então ela tinha que começar, tá certo, tá, Isabelle? O que é um relacionamento, né? Então eu vou falar sobre a perspectiva, a linguagem, né? Que eu tenho utilizado, que é de Axis, tá? Que é uma linguagem onde a gente busca sempre, como é que eu posso falar? Acessar mais consciência sobre tudo. É sobre nós e sobre o mundo, tá? Então a gente busca acessar a consciência para que a gente se perceba mais e que a gente perceba mais o nosso mundo à nossa volta. Deixa eu só cumprimentar aqui que a Dani entrou, a Rafaela, Marilda, gratidão. A Rafa é minha chefe também, eu tô cheia de chefes aqui, né? Gratidão. Só pra eu ver. A Janine também entrou, a Lília, querida. Riqueza. Gratidão, gente. Gente, eu mexo nesses negócios, eu não sei voltar, mas enfim, vamos lá. Então, para essa realidade, relacionamento, a gente pode até pensar o seguinte, né? Para matemática, física, o que é isso? É a distância entre dois pontos. Então, é uma relação, é uma distância entre dois pontos. Para o nosso mundo, digamos, a questão nossa pessoal, né? A questão de amor, de pai e filho, a relação emprego, a relação amigo, a relação vizinhos e companhia, a gente tem vários pontos a colocar aí. Primeiro, relacionamento, a gente entende, isso eu falo a linguagem de Axis, tá? É algo que, de uma certa forma,
prende a gente, porque existem vários pontos de vista do nosso meio social, da nossa criação, de várias coisas que vêm aí que nos põem que para eu ter um relacionamento eu preciso ser assim, assim, assado, ou ter o comportamento assim, assim, assado. Então a gente sempre busca colocar agora o quê? Que a questão de termos um relacionamento para o nosso meio social, né, para a gente, as nossas crenças, né, limitantes, você tende a que, se for uma relação de amor, né, a dois, por exemplo, a gente sempre busca que aquela pessoa me pertence e eu pertenço a ela. Ou a minha felicidade depende daquela pessoa. Ou, por exemplo, eu caso e eu juro amor eterno lá no padre, por exemplo, né? No padre, não sei, né, qual é a religião, mas assim, você jura amor eterno, você jura estar com aquela pessoa, e tem até a parte que fala, né? Na saúde, doença, alegria, pobreza, aliás, riqueza, pobreza, doença, saúde, em todos os aspectos da nossa vida a gente faz essas juras, né? Quando muitas vezes aí outra, a gente jura o amor eterno e jura que faça aquela pessoa feliz para todo o sempre. E a gente não percebe que numa relação a gente não precisa do outro para ser feliz, nem numa relação e nem a gente só. A gente só se bastaria se não fossem pontos de vista nossos e crenças limitantes que a gente aprende desde muito tempo, né? Que para eu estar bem, para eu ter sucesso, eu tenho que estar acompanhada, né? Principalmente nós, mulheres, principalmente, é visto pela sociedade que a mulher que está bem é aquela mulher que tem do seu lado, e tende a ser geralmente o sexo masculino. Tem que ter um companheiro, né? Tem que ter um casamento. Por quê? Porque a gente aprende, né, por uma série de coisas. Isso aí são coisas antigas mesmo, né? Que para eu estar bem eu tenho que ter uma pessoa do meu lado, mesmo que essa pessoa do meu lado não me nutra de alguma forma, né? Então eu trouxe essa live porque na minha prática profissional, tanto no público como no particular, eu percebo que muita gente chega, sofre imensamente emocionalmente, estado muito grave, doenças, entre aspas, que a gente percebe que são vistas só pela doença em si, mas se você for investigar o que há atrás disso, existe uma questão de relações, de relacionamento. Então, não é raro a gente ver no consultório um paciente, seja ele ou ela, tá? Tende a acontecer, mas com ela, porque assim, ele também acontece casos com o homem, tá? Mas a forma como é diferente. A mulher, ela chega no consultório e geralmente, o que ela traz, né? Ela sofre abuso, né? Não digo apenas abuso físico, né? Agressão física, mas psicológico, financeiro, até físico muitas vezes, né? Então, são abusos de várias as ordens. E ela se percebe nesse abuso, muitas vezes a sua mãe, o seu pai, a sua tia percebem a situação, a própria igreja às vezes percebe a situação, o próprio psicólogo, porque pasmem vocês, chega paciente que fala que foi para psicoterapia e o psicólogo ou a psicóloga fez a orientação que não dê
denuncie a pessoa que faz a agressão a ela. Então, assim, ou que fala, né? Mas perceba mais o companheiro, ele pode estar muito tenso pelo dia de trabalho, a questão financeira não está muito bem, então leva muitas coisas que ele faz a você, né? Então, assim, isso existe em todos os setores, tá? Então a gente percebe isso no CAPS, muito no CAPS e no particular. Eu nem ia colocar o CAPS, mas acabou saindo. Mas enfim, né? Eu sou a cara do CAPS Sama Uma, não tem jeito. Então, assim, a gente percebe muito isso no CAPS Sama Uma também e no meu particular. A pessoa, e mais, essa pessoa sofre imensamente, mas é colocado a ela que ela precisa estar na relação. E ela muitas vezes ouve o ponto de vista desse meio social que ela vive. Da mãe, do pai, do avô, a religião, e assim vai. Do amigo, né, o vizinho, ela ouve isso, que é um ponto de vista, né? Não é nada mais do que um ponto de vista dessa pessoa sobre a vida da outra. E é um ponto de vista que ela traz, que ela também aprendeu de muito tempo atrás, né? Ela traz com isso, ela traz consigo. Então, a gente começa a perceber o quanto as relações são altamente adoecedoras. Muitas vezes, não vou falar todas, isso não é verdade, mas muitas sim são altamente adoecedoras, né? Você que está em casa, nessa live agora assistindo, que pode se perceber em uma relação que não funciona mais para você, né? Que de repente não te nutre mais, não soma mais com a tua vida. E aí às vezes a gente não, digamos, não vira a chave, não muda, porque a gente está preso, não é o que a gente gosta de ser ou ter, ou que a gente quer ter de novo. Mas estamos presos a pontos de vistas limitantes do nosso meio social, que me faz com que eu fique numa relação que para mim me causa até muita dor e sofrimento, mas é melhor eu estar ali do que eu parecer uma pessoa fracassada para o meio social, né? Então, quanto nós, seres humanos, a gente vive em um mundo em que a gente acha melhor ficar muitas vezes mal a ir contra o que uma pessoa acha sobre mim, né? Que é ir contra o julgamento, né? O quanto a nossa vida, a gente leva a nossa vida com base em não ser julgado, em medo de errar, em medo de falhar, né? O quanto eu sinto medo disso, o quanto eu não quero julgamento, né? Pensando que, gente, o julgamento, ele é um ponto de vista interessante de cada pessoa sobre mim, sobre você. É apenas o ponto de vista dele, tá? Mas que, no fundo, o que importa de fato para cada um de nós é o que é verdade para cada um de nós. O que nos nutre de fato, né? Não importa o que quer que seja que o outro diga. O que importa é o que nos nutre de fato. E ainda sobre as relações, percebi também muito nos meus atendimentos e quando chega também no CAPS, né, pacientes, a questão da sexualidade, né? As pessoas, elas ou querem mostrar de fato o que são, o que é muito raro, né? As pessoas que querem de fato mostrar o que são. Geralmente chega aquelas pessoas que se julgam pela sua sexualidade, não querem mostrar a sexualidade e são contra, não é que são contra, mas sofrem porque a julgam em casa, a julgam de várias ordens, a julgam de várias situações, né? No emprego, na igreja, em casa.
Então, e essa pessoa também sofre com isso, porque ela cresceu nesse meio social onde muitas vezes ela ouve que a sexualidade dela é errada, ou a sexualidade é coisa do demônio, do capiroto, sei lá o quê. Então, assim, a gente percebe muito isso no nosso atendimento, né? Que as pessoas têm muito medo do julgamento e vivem muito em função dos outros, o que os outros acham sobre mim, como os outros me julgam. Então existe muito isso também. Hoje a gente fala muito, vou falar a linguagem de Axis, né? Eu lembro isso, em criacionamento. Não é um relacionamento, né? Relacionamento é como eu disse antes, é algo dessa realidade, né? As pessoas julgam que, vou falar mais uma vez para quem entrou agora, para eu ter um relacionamento, eu tenho que me dar para aquela pessoa e ela para mim, eu sou dela e ela é minha, a gente vive eternamente até que a morte os separe. E às vezes, gente, quando você jura amor eterno, nem a morte vai separar, vou falar logo. Porque agora que eu lido com a energia... Gente, a Mona Lisa tá subindo aqui. E eu vou mostrar ela pra vocês. Olha aqui. Vem cá, Mona Lisa. Tu quer participar da live? Ela agarrou na minha roupa. Olha, a Mona Lisa quer participar da live. Fala, boa noite, Mona Lisa. O que tu quer, amor? Toma, vai. Cuidado. E aí, até me perdi. Mona Lisa me desconcentrou. Parei aonde, hein, galera? Bora ver se vocês estão aí. Parei aonde? Escrevam aqui pra eu ver. Quero ver se vocês lembram. Porque eu esqueci. Eu vou ter que puxar... Ah, tá. Lembrei. Foi só pensar em puxar energia, lembrei. Que quando a gente jura amor eterno, gente... energeticamente, esse amor eterno segue adiante aí, ó, energeticamente, muito pra frente. Então saibam que quem está nessa vida também trouxe energeticamente juras de amores dos tempos passados, né? Para quem acredita em outras vidas, de vidas passadas, para quem não acredita, gente, dessa vida mesmo. Então, se você teve um amor... Gente, a Mona Lisa, ela quer participar dessa live, eu tenho certeza. Olha isso. Olha a belezura que adora um matinho. E você não vai tomar minha água. Já, voltando aqui. A gente... Vamos supor, eu era adolescente. Hoje eu tenho 43 anos, tá? Eu tinha lá meus 10, 12, 15 anos. Ela vai... Leva ela, filha, que eu acho que ela quer o mato. Cuidado. A gente é adolescente, tem lá sei lá, vê uma pessoa que a gente gosta, né? Desde pequena, inclusive, porque existe muito isso também. Você é pequenininho, 7, 10 anos, já tem uma pessoinha que tu é afim. Vamos supor, esse ser humaninho, ou na sua adolescência, você teve um namorado, que você fez planos para o futuro, você jura amores eternos. O que pode acontecer? O que acontece de fato? Tudo que você diz tem muito poder. A nossa palavra, o que você fala, o que você emana, tem muito poder, tá? Então, se você jura amor eterno lá na adolescência, você traz essa carga energética até então. Então, muitas vezes, existem pessoas, gente, que não têm uma outra relação ou não criam uma nova relação porque tem algumas juras eternas do passado. Ou do passado, do passado, do passado. E aí, aqui nessa vida, pode ser que ela traga essa energia e ela, de fato, não crie um novo relacionamento ou relacionamento que a nutra. É uma possibilidade. É fácil de limpar com muita tranquilidade, tá? A gente limpa todos os acordos, pactos, juros, associações, fidelidades, laços, compromissos, obrigações. A gente limpa tudo isso e você sai uma pessoa renovada. Esse é um ponto.
O outro ponto é que muitas vezes eu mimetizo. O que é isso? Eu imito, eu vou usar a palavra para essa realidade. Eu imito minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó. Então, às vezes, se a minha mãe teve uma vida, vou dar um exemplo assim, né? De viver com o marido, fez jura de amor, de casamento eterno, mesmo que sofra, mas ela sabe que o casamento é para sempre, que tem que ser assim, que é o drama da vida dela. Porém, é a vida que ela tem e que se ela teve um casamento, ela vai ter que ficar com aquilo de qualquer forma. Então, muitas vezes a minha mãe teve um casamento assim, na minha vida, eu trago a mesma história. Então, muitas vezes, eu também tenho a mesma situação. Eu sofro, eu não tenho um casamento bacana, ou, por exemplo, a minha mãe nunca teve uma relação, nunca teve um casamento, nunca teve uma relação, mas que a nutra mais. Então, eu também, eu trago isso para minha vida, né? E aí a gente fica pensando, né? Até que ponto eu vivo a minha vida ou eu vivo a vida do outro, daquela pessoa que está próxima a mim? Por que será, né? O que é que faz com que eu viva a vida do outro, geralmente das minhas relações próximas a mim, do meu ciclo, né? E não viva a minha própria vida. E aí, se você estiver numa situação assim, a gente pode colocar a pergunta, né? O que se requer para que você viva de fato a pessoa que você é e abra mão de tudo que te prende a outras pessoas, a outros laços, a outras obrigações, a outras imitações. E tudo que te impeça de abrir mão, destruir, descriar tudo isso, você está disposto a liberar e dissipar tudo isso por amor a você? E a resposta veio, né? Sim ou não, né? Tem gente que vai falar que não, que quer estar assim. Ok, tá tudo certo, não tem nada errado. Tem gente que quer uma nova vida, uma nova realidade, viver de hoje para frente. E aí ela vai dizer sim, eu escolho isso. E o escolher, ele muda dinamicamente a nossa vida. Quando eu escolho, eu me coloco, eu escolho isso para minha vida. Você abre o campo energético para aquilo acontecer. E aí é interessante colocar junto com essa escolha e tudo que me impeça de fisicalizar, atualizar a minha escolha, eu destruo e descrio imediatamente. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente escolhe algo, a gente fala que quer. Vou dar um exemplo. Eu quero casar. Vou dar um exemplo. Eu quero casar. E aí, eu escolho casar. Eu escolho, ok, já muda algo energeticamente. Só que, energeticamente, eu tenho tantas coisas que estão presas a mim, nas nossas células, inclusive, né? Nas células mesmo, né? Ali, inclusive, que me impedem de atualizar minha escolha, de fisicalizar essa escolha, de materializar essa escolha. Então, a gente sempre põe junto, eu escolho isso e tudo que me impeça eu destruo e descrio imediatamente. A tua palavra tem um poder. A tua palavra, ela diz tudo para tua vida. Tá? Então, assim, é mais um ponto pra gente colocar. A questão do dedo podre. Quem aí diz que tem o dedo podre para relacionamento? Tem gente que fala assim, não tenho sorte no amor. Tem aquele ponto de vista que quem tem sorte no jogo não tem sorte no amor. Quem tem sorte profissional não é bom no amor. Quem é bom no amor não é bom no trabalho. Gente, isso tudo é balela. Isso tudo é ponto de vista. Ponto de vista interessante, né? Que a gente fala interessante porque são pontos de vista. Só que todo ponto de vista que a gente tem sobre algo cria a nossa realidade.
Isso é batata, assim. Isso é tudo. Todo ponto de vista nosso cria nossa realidade. Se eu tenho ponto de vista que eu tenho dedo podre pro amor, de fato, gente, eu não vou conseguir aquele amor que eu busco. Por quê? Para provar para mim mesma que de fato eu tenho dedo podre. Nós somos seres muito interessantes, gente. Nós somos seres incríveis, né? A gente cria muito. A gente cria tanto a coisa boa como a coisa ruim, entre aspas, né? O bom, né, e o ruim que eu falo é o que te nutre e o que não te nutre, tá? Não o bom e o ruim de certo e errado que eu julgo. Porque se eu julgo algo como certo ou errado, bom, mal, etc., isso é um julgamento. Então, o que existe é o que funciona para mim e o que não funciona para mim. O que cria para mim e o que não cria para mim. Então, você está nesse espaço onde você coloca que eu tenho dedo podre para o amor, não consigo um amor. Se você tem esse ponto de vista, vamos destruir e descriar. Que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo precisam ser para destruir e descriar todos os pontos de vistas e crenças limitantes que você tem sobre ter um amor, sobre ter uma relação. E tudo que te impeça disso, você destrói, descria imediatamente por amor a você? Sim ou não? E aí, se for sim, tá feito. Se for não, tá tudo certo também, porque cada um vai funcionar conforme quer. Ninguém tá obrigado a impor nada a ninguém, tá? Então, eu falei do dedo podre. Gente, é muito interessante, porque assim, a gente fala que tem o dedo podre para o amor, mas muitas vezes a gente busca um amor com base em pontos de vista sobre qual a expectativa que eu tenho sobre um relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu era adolescente e eu buscava relacionamentos que digamos, pessoas que se encaixem na expectativa dos meus membros familiares. Então, aquela expectativa do meu pai em relação ao ter uma pessoa, da minha mãe, das minhas tias. Minhas tias, elas tinham um peso muito forte na minha vida, né? Os pontos de vista delas em relação a tudo sobre mim era muito forte. Então, se eu tivesse uma relação que não tivesse naquele perfil que a minha família julgava ideal, eu não ficava. Eu não namorava, eu não chegava, porque para mim o ponto de vista deles era muito forte. E tinham pessoas que me deixavam animada, que, sabe, me davam engajamento para entrar numa relação. Só que eu pensava, opa, não. Aí entrava, né, aquela questão que geralmente vocês também devem ter isso em casa, na família. Ah, esse é feio, esse é bonito, esse é gordo, esse é magro, esse é alto, esse é baixo, esse é homem, esse é mulher. Esse é rico, esse é pobre. Esse não tem nem emprego, esse tem emprego. Então, a gente cria uma pessoa no nosso imaginário que, na verdade, não é verdade pra gente. Não é pra gente. É uma pessoa, um estereótipo que é verdade para as pessoas que me cercam. E eu ouço o que as pessoas dizem. Assim como eu já tive casos na minha adolescência de ter, né, um namoradinho, ou começar a querer uma relação, e aí, né, não lembro quem foi da família, mas vinha assim, ah não, esse aí é muito assim, esse aí tem a perna torta, esse aí é assim assado. Eu rapidinho acabava o amor, mas era bem ligeirinho, não quero mais. E aí não era meu, gente, isso aí não era meu, isso era o ponto de vista deles que eu tava comprando como meu. Então, quantos de nós hoje estamos aqui em uma relação que não funciona mais, ou que a gente ainda não entrou numa relação
Porque a gente ouve o julgamento de outras pessoas sobre quem a gente quer pra gente, né? Quem aqui não tá nisso? Eu penso que é muita gente, porque isso é muito real, gente. Isso é muito real. É muito interessante o quanto que a gente vive em função do julgamento do outro, o que o outro acha sobre mim. E interessante é que a gente compra essa ideia e a gente de fato vive essa realidade que nem é nossa. É uma realidade de outra pessoa, de outras pessoas. E a gente não se percebe nisso. E muitas vezes a gente mesmo que se perceba, a gente não tem, que aí eu vou falar a palavra força, mas não é força. Mas a gente não tem energia para que a gente quebre aquilo. E a gente continua naquela situação sem sair desse espaço, né? A gente não tem essa força, né? Essa energia para sair disso. E aí é quando entram as ferramentas de expansão de consciência. As ferramentas, elas são várias, né? Barras de Axis é uma, mas existem N outras associadas às barras de Axis. Ferramentas que a gente utiliza para limpeza energética. Então você de fato limpa e desbloqueia o que te limita e o que te para. E aí você vai percebendo que coisas mágicas na tua vida vão acontecendo. Coisas que você nunca imaginava vai acontecer. E a gente fica assim, quando as coisas vieram para a minha vida e começaram a acontecer, nem eu acreditava. E chega um momento que as coisas mudam tanto, que você muda tanto, que tem um momento que você fala assim, minha Nossa Senhora, eu quero voltar para aquela realidade. Porque é muita coisa, é muita informação, é muita coisa e é ruim? Não, é tudo muito, muito maravilhoso, é muito expansivo. Você percebe o quanto aquilo te expande, faz com que você crie mais, você fica mais leve e feliz. Mas ao mesmo tempo existem coisas que não são muito fofas, como a gente diz. A consciência muitas vezes te traz informações que para ti não é muito confortável ter a consciência sobre aquilo. E aí muitas vezes, às vezes vem sofrimentozinho, mas tudo é trabalhado. Então a gente assim, meio que, como é que eu posso falar? É aquela coisa de segundos assim. Você sofre, aí você se percebe naquilo, aí é como se você entrasse num poço, né? Você cai num poço e aí você não sabe como nada, você vai lá pro fundo. E aí tu chega no fundo, tu fala, galera, o negócio é esse mesmo. E aí tu toma fôlego e volta, mas tu volta tão forte que tu, inclusive, sai da água e tu voa para fora do poço, né? Então, a consciência, a expansão de consciência, ela nos faz perceber, ela nos traz presença sobre a gente e sobre o que é verdade pra gente. Porque a gente percebe que muito da vida que eu tenho não é verdade para mim, né? Então, qual é o nosso maior objetivo? É que a gente viva a nossa verdade e não vive em função de outras pessoas ou do que outras pessoas pensam. Você vive a sua verdade. E as ferramentas que a gente usa para expandir a consciência, ela vai limpar tudo isso que te limita, que te prende, que te aprisiona, que não faz com que você tenha uma vida mais leve. Porque o nosso foco também não é só que você se perceba com consciência, mas tu tendo consciência, tu tem uma vida mais leve, fácil e feliz. Isso aí é certeiro. Não é à toa que o mantra de Axis é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. A facilidade é que tudo vem de forma mais fácil, tá? Realmente é mais fácil, por mais que aconteça alguma coisa muito ruim. Sei lá, vamos supor, eu sempre trago a questão do carro que fura o pneu, né? Vou trazer novamente. O pneu do carro furou.
você quando tá nessa conexão e ligação, sem pontos de vista e crenças que te deixam para baixo e te prendem, você tá de fato no tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, o pneu do carro furou, ok, é chato, mas as coisas se sanam de uma forma muito mais leve, fácil e feliz. E coisas incríveis podem acontecer no meio disso. E aí a gente pode incluir o como pode melhorar e o que mais é possível, que é até no meio do caos, o que mais é possível aqui que eu ainda não percebi e como pode melhorar essa situação. E aí eu trago o carro como o pneu do carro fura, tu tá nessa linha de conexão com a consciência, sem pontos de vista interessantes, sem trazer para lamúria, para raiva, para alguma coisa que não está funcionando. Se você está bem com isso, pode ser até que numa história dessa daí, o grande amor da tua vida pare, sem você nem conhecer, para trocar o pneu do teu carro e ali iniciar uma grande relação. Então assim, várias coisas podem acontecer quando você está mais na consciência, quando você está mais na presença sobre você e quando você destrói e descria pontos de vista e crenças limitantes até sobre você e sobre os outros e sobre os relacionamentos. Então muita coisa aí pode acontecer, tá? Eu queria falar um pouquinho, que a gente fala muito em traição, já me falei antes do tempo. Quando a gente fala muito em relacionamento, a gente fala muito em traição, né? Eu traio. Quando trai é porque não me ama mais. O que é isso, né? Vocês passam por algo assim? Como que é isso? Caso alguém queira escrever, fica bem à vontade, tá? E pode colocar aqui alguma coisa também. Mas sobre a traição, o que eu quero colocar sobre isso? O primeiro ponto interessante é que ninguém é de ninguém. Essa ideia de que a gente tem que o outro é minha posse, isso não é real. Isso é algo que a gente criou nessa realidade para que a gente enquadre o outro na nossa caixa. Mas, gente, convenhamos. Se a pessoa quiser, ela vai sair com outra pessoa, ela vai ter outra relação. A traição, vou botar entre aspas, né? Ela pode ser dada de várias ordens. Mensagens de telefone, de fato uma questão mais física, né? Mais de cópula, né? No caso, sexo. Então, assim, ninguém é de ninguém. Que a gente tenha isso muito bem claro na nossa vida. Que o outro não me pertence, eu não pertenço ao outro, né? O que existe é uma relação que eu chamo de criacionamento, que é o termo que a gente utiliza quando você fala em expansão de consciência, em axis, né? É criacionamento. O que é isso? E aí eu tomei isso para minha vida, tá? Já de antemão. Eu só entro numa relação que o nome é criacionamento, se eu for criar com aquela pessoa 20 vezes mais para minha vida. Se não for criar 20 vezes mais, se for 19, não quero. Porque o criacionamento, de fato, é aquela relação que ela soma para a tua vida, que ela te expande, que ela te nutre, que ela te deixa feliz, que ela te respeita nas tuas escolhas, né? Você pode escolher, sei lá, botar a roupa XYZ, e o outro não tem que interferir na tua escolha da tua roupa, não tem que interferir no emprego que tu tem, não tem que interferir para onde você vai. É o criacionamento, né? É uma questão mais de você se perceber que você não é dono de ninguém e que eu só entro numa relação se for para criar mais, inclusive dinheiro, tá? Inclusive dinheiro. Então, o criacionamento, ele vai para muito além do que a questão de relação amorosa, de criar, por exemplo, de termos uma família. Hoje, para esse nosso mês
para o nosso meio social, a realidade, né, o que é que tem muito, né, o que é que se tem muito colocado aqui? Para eu ter uma relação, eu tenho uma relação com o objetivo de criar uma família, e a família vai viver, aquele núcleo familiar, né, viverá por toda a vida, até que a morte os separe, né, não é assim? E aí o criacionamento, ele vai para muito além disso. Lógico, você cria sim uma família, sim, claro que pode acontecer isso, né? Mas se soma a isso as infinitas possibilidades de vocês criarem mais juntos, criarem negócios, empreendimentos, estar na vida, no dia a dia de cada um. Vou dar um exemplo, um exemplo simples assim. Você está numa relação e aí, vamos imaginar, vou dar até, né, o exemplo do Brandon, que é de Access, de um livro que ele é muito interessante. Eu vou botar após aqui o nome, aqui no comentário, ou então eu mostro a capa do livro. O que eles falam, né? Brandon era um homem que, quando ele começou a relação com a Simone era riquíssima já. Ela é uma bambambam de Access, é uma pessoa que ela não é só de Access, ela tem mil e um outros negócios, né, empreendimentos. E o Brandon entrou na vida dela, ele não tinha emprego, né? O Brandon, a princípio, ele era pedreiro. E aí a renda era muito pouca. Mas o que acontece? Simone percebeu nele, lógico, né? Existiu aquela questão energética, aquela coisa que te atrai. Porque não é só você olhar para a pessoa e falar assim, com essa pessoa aí eu vou ficar porque eu crio mais com ela. Não é só a questão do criar por si só. Mas sim, é preciso ter uma ligação energética, né? É preciso ter aquela questão do corpo, digamos, o corpo com o corpo, né? O nosso corpo tem muita consciência. Então, o corpo percebe o outro corpo e algo nesse corpo acende para que os dois corpos se juntem, né? Mas para além do corpo, só do corpo, a questão energética, né? Existe essa outra parte que é aquele ser tem uma energia para muito além do corpo, que faz com que eu crie mais com ele. Então, o Brandon não tinha emprego até então, né? Ele ficou 1 ano e meio, se eu não me engano, um ano e meio, se eu não me engano, sem trabalhar. E ela bancava a casa, né? Só que ela percebia nele a energia de criação que ele tinha. Então, tanto aquela energia de criação que ele tinha, que ele não tinha percebido ainda, mas que estava vindo, que estava aflorando, né? E ela percebia nele, mas ela não né, digamos assim, você não força a pessoa a nada. Você permite que ela viva as escolhas dela e a vida dela. Então ele ficou naquele 1 ano e meio stand-by, em termos de dinheiro e financeiro. Porém, ele era muita contribuição na vida dela de outras formas. Então ela conta, né, no livro, que ela vinha às vezes, ela vinha tarde para casa após um dia incrível, né, de trabalho, muita coisa, e ele vinha com uma taça de vinho, né, oferecia a companhia dele, a taça de vinho. Às vezes, né, muitas vezes, ele vai e faz a janta, o jantar para ela, né? Então, ela se percebia e nessa hora, energeticamente, para ela era muito expansivo. E quanto mais você se sente nessa coisa maior, na criação, na expansão, mais você cria. Então, o Brandon, ele era essa fonte para ela de criação. Então, quantas relações não existem por aí em que muitas vezes você cobra do parceiro ou da parceira
que ele tenha uma posição, uma postura, uma questão financeira, mas não percebe quantas outras formas aquela pessoa soma com a tua vida, né? O quanto ela é gentil contigo no dia a dia, né? O quanto ela te acolhe de N outras formas. Assim como quantas relações não existem onde o parceiro ou a parceira, ou os dois juntos, né, tem uma renda muito bacana e se suprem financeiramente, mas não se somam numa relação de criação. Um põe o outro para baixo, um compete com o outro, quando um outro escolhe alguma coisa, o outro julga, o outro fala, não vai dar certo, tu tá sonhando, tu tá voando na maionese, isso não vai funcionar. Então assim, a gente tem que ficar atento a isso, né? A gente coloca, é mais um ponto de vista interessante, né? Que a criação, o criacionamento precisa ser só algo que crie mais, digamos, junto a isso tudo, uma renda imediata. Não. O criacionamento é uma relação onde existe a permissão com o outro, a permissão onde um ou outro faça aquela escolha que ele queira e eu respeito isso. A permissão, de repente, de que eu tenho uma relação e eu posso, de repente, escolher dormir no outro quarto uma noite, ou morar em outras casas, né? Não na mesma casa, né? E isso não mostra ou não diz que eu estou errada, o outro está errado, ou que a gente não se ama mais, ou que entre nós a relação não é mais a mesma. Não é. Isso pode ser até mais, digamos, isso pode até nutrir você muito mais do que você estando na mesma casa, né, naquela vida diária todos os dias, numa relação que não está batendo mais tanto. Então, assim, um criacionamento, você precisa estar na permissão do outro, né, para aquela escolha que o outro faz. Até na permissão de que, se o outro não estar bem, eu não preciso estar bajulando, adulando, perguntando, mas o que eu posso ver se eu faço para ajudar você, para contribuir com você? Não. Fique na permissão, respeite o momento dele, mas se ponha, lógico, sendo aquela pessoa que, se ele precisar, você estará ali, tá? Mas não tente mudar, não tente colocar o julgamento de que ele não tá bem, eu vou ajudar, deixe, seja a permissão para que ele viva as escolhas dele, de todas as ordens. Uma outra coisa interessante que eu acho bom, né, colocar, é sobre ser grato um ao outro, né? Você ser grato é muito interessante porque eu estava vendo hoje, nesse mesmo livro, inclusive eu estava lendo ele mais um pouquinho, e aí apareceu assim, que tem uma pesquisa que mostra que quando você é grato às suas plantas, gente, olha só. Quando você é grato às suas plantas, elas crescem muito mais. E quando você grita com elas, você é rude com elas, você abusa delas, elas murcham e até morrem. Isso é muito interessante porque, assim, se fala de planta, planta também é energia, é um ser vivo, né? Então, a planta é assim, nós também somos assim. Então, quanto mais nós somos gratos pela outra pessoa, primeiramente gratos a nós mesmos, tá? Esse é o passo inicial. Se eu não sou grata a mim, por mim e para mim, eu não posso ser grata para o outro. Porque o primeiro ponto sou eu. Se eu sou grata a mim, até as pessoas, se eu sou grata, se eu me amo, se eu me percebo como a potência que realmente eu sou, o ser incrível que realmente eu sou, o que tem de acontecer? Eu me torno o convite para que quem esteja à minha volta me perceba
E tende isso a passar muito além. Então ele amplia muito, é como uma onda, né? Aquela energia que eu tenho de amor a mim, gratidão a mim, de me perceber enquanto ser incrível que eu sou, pessoas à minha volta percebem e me acham da mesma forma. Então eu me torno o convite para isso. Eu me torno o convite. Então eu volto para a questão do parceiro. A gratidão que a gente tem em relação ao outro, né? Se eu sou grata ao meu parceiro, à parceira e vice-versa, a gente cresce muito mais. A gente se nutre muito mais. E pasmem vocês, até ganhamos muito mais dinheiro, tá? Porque dinheiro, eu vou até falar sobre dinheiro aqui, mas tem que falar porque faz parte. Tudo é energia. Dinheiro é uma energia também. Então, até o dinheiro, se você está bem, até o dinheiro chega. O dinheiro vai vir, tudo vai vir, tá? Então, você sendo grata, você sendo a energia de ser grata, a gratidão, e sendo pelo outro, esse outro cresce em todos os aspectos, infinitos aspectos. Você cresce em infinitos também aspectos, incluindo a questão financeira. Então, vocês podem experimentar, vocês não precisam crer no que eu digo, vocês podem experimentar, serem gratas a outra pessoa, né? E aí vocês... E também a você mesma, né? E assim, o ser grato não é ser grato só pelas coisas boas. O ser grato é uma energia até pelo que não é bom. Porque de tudo, até o que não é bom, nos trouxe aquela vivência para que eu tenha a vida que eu tenho hoje. Gente, a live tá para cair. Vocês querem que a gente fique ainda mais um pouquinho? Eu já vou encerrando. Pode colocar aqui no comentário, por favor, para mim. Porque eu falei, ainda falta mais. Mas enfim, a gente pode, de repente, marcar para uma outra, né? Que é muito assunto, gente. Falar sobre isso, a gente vai embora, assim. Vai embora. O que vocês acham? A gente continua ou a gente deixa a live cair? Deixa a live cair ou continua? O que vocês acham? Escreva aí, por favor, para mim. Se a live cair, vou, aproveitar e falar que eu vou dar um curso de barras de Axis agora dia 23 de agosto. Caso queiram fazer, manda mensagenzinha no meu direct pelo Instagram ou no meu telefone, o 992431241. Então, é isso, tá? E também, caso queira atendimento particular comigo, mesmo telefone também Instagram. Vai cair, mas aí eu posso voltar só para falar sobre isso. Então, sobre o relacionamento, tem muita coisa para falar. É muito assunto. Eu falei sobre a gratidão, queria falar ainda sobre o confiar, né? Que tem a ver também com a traição, que é o confiar, né? O confiar é o seguinte: às vezes você casa, às vezes você cria uma relação, tem uma relação, e você fala assim, essa pessoa é assim hoje, mas com o tempo ela vai mudar. Essa pessoa faz isso hoje, mas com o tempo ela vai mudar. Essa pessoa, vou dar um exemplo, essa pessoa bebe, mas eu acho que com o tempo ela vai parar de beber. Fuma, com o tempo vai parar de fumar. E assim tu vai, né? Você cria 1001 expectativas em relação àquela pessoa. E o que acontece? Você cria expectativa que ela mude. Mas na verdade ela não vai mudar, porque é ela. Ela é daquela forma. Você não precisa mentir para você mesmo que aquilo muda, porque é ela. Então o confiar, eu vou deixar para falar porque a live vai cair e eu vou voltar para falar sobre isso. Falta só de 18 segundos, é o tempo que vocês tomam água também.
e volto que eu vou falar sobre o confiar e a traição. Os dois, assim, né, o que é que a gente pode falar sobre isso, tá? Vai cair, eu vou deixar e eu volto.